Você irá para o oeste e enfrentará o Deus que se tornou desleal. Irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido em segurança. Você será traído por aquele que chama de amigo e, no fim, irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. Fala, meus semideuses, meu nome é Cássio Reis, sejam muito bem-vindos à Colina Meu Sangue. Como já falamos das novidades e o que já saiu até agora da série da Disney, é hora de falar um pouco sobre os erros do filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que já fica aí para a dona Disney saber o que não pode errar. Viu, senhora Disney? Eu sei que você está me assistindo já para saber o que pode e não pode deixar de fazer. E uma coisa, meus semideuses, que vocês não podem deixar de fazer nesse momento é deixar de dar aquele like e se inscrever aqui no canal. Então vocês não podem esquecer, né, meus semideuses? Aproveitem, apertem pausa rapidinho, curtam, se inscrevam e também lembre-se de ativar o sininho, pois como estou todo sábado postando vídeo aqui pra vocês, o YouTube irá sempre te notificar caso você acabe esquecendo. Ah, e ainda tem mais, sempre que tiver alguma atualização sobre a série da Disney, como já teve até essa semana que está até aqui nos cards, eu irei tentar lançar sempre no mesmo dia, ou então no máximo... Oh, papacapim dos meus sonhos. É muita melodia. O papacapim do meu sonho. Eu irei tentar sempre lançar no mesmo dia, ou no máximo até o dia seguinte. Então não vai dar mole perder os vídeos, hein? Brincadeira à parte, a expectativa sobre a série é alta, ainda mais contando com o nosso querido Rick organizando tudo. Então botamos fé que não iremos mais arrancar nosso cabelo a cada segundo. Vale dizer também, para quem é fã de Percy Jackson e de Harry Potter, como é nosso caso aqui no canal, muitos de nós ficamos empolgados ao saber que Chris Columbus, o diretor de Harry Potter Pedra Filosofal e Harry Potter Câmara Secreta, seria também o diretor de Percy Jackson Ladrão de Raios, aumentando ainda mais as expectativas sobre o filme, que acabou sendo um balde de água fria, né, gente? Pro outro lado, olha. Chave. Tinha que ser o Chaves. Lançado no ano de 2010, Percy Jackson Ladrão de Raios surgiu prometendo trazer à tona o nosso tão amado Riordanverso. Mas nossas expectativas foram frustradas. Não vamos dizer aqui que o filme é todo ruim, longe disso. Temos ótimos efeitos especiais e uma história um tanto quanto interessante, mas não entrega a história que queríamos. Para quem não leu o livro e nem é fã da saga, passa tranquilamente. Porém, para nós semideuses, o filme veio com a carga de tristeza e decepção, e hoje vocês irão entender o porquê. Diante disso, vamos aos erros do nosso não tão amado filme da Fox. São tantas insanidades que chega a ser difícil escolher por onde começar. Mas vamos falar de 10 erros sobre o filme Percy Jackson Ladrão de Raios, que deixou todo mundo de cabelo em pé. Lembrando que eu estou falando de apenas 10, mas existem vários outros erros que não poderei falar aqui, senão o vídeo fica muito longo. Para selecionar esses 10, eu coloquei os que na minha opinião foram os mais gritantes. Mas caso vocês queiram, nós podemos falar sobre os outros erros que aconteceram neste filme. Então deixe aqui nos comentários que querem uma parte 2 desse vídeo e também coloque o que na opinião de vocês foi o maior absurdo que aconteceu nele. Então, sem mais delongas, vamos para o erro número 10. Para começar com chave de ouro, a primeira coisa que nós iremos falar é sobre ela. Uma das coisas que mais deixaram os fãs da história de Percy incomodados e decepcionados: a idade dos personagens. No livro, somos apresentados a pré-adolescentes de cerca de 12 anos de idade e acompanhamos seu crescimento ao longo dos livros da saga até chegar à sua maturidade. Vemos Percy e seus amigos descobrindo o primeiro amor, as dificuldades da vida humana atrelada à vida de um semideus, vivenciando o fim da infância e o início da adolescência, porque para um semideus não representa nem de longe o problema da chegada das espinhas. Diferentemente do filme, que temos um elenco formado completamente por adolescentes e jovens adultos, trazendo a ideia de que a nossa turminha da pesada está por volta dos 16 ou 17 anos, já beirando a idade de um jovem adulto, o que não faria sentido em uma eventual continuação. Veja só, quando chegasse na terceira história, teríamos um Percy beirando seus 30 anos de idade.
Se resolvesse adaptar a segunda saga, Os Heróis do Olimpo, era bom colocar logo a terceira idade. Deixa evidente que eu não tenho intenção alguma de criticar os atores envolvidos nessa produção. Muitos deles são extremamente competentes e reconhecidos, mas a decisão da direção da escolha de elenco não foi a que a gente esperava, muito menos a que a gente queria. Como todos nós sabemos, nosso querido Sr. Jin tem um papel fundamental em toda a história, e em especial no acampamento. A direção do acampamento Meio Sangue é, na verdade, uma punição dada a Dionísio por Zeus. Eita, que são bonitos! Dada a Dionísio por Zeus pelo prazo de 100 anos, após ele ter perseguido uma ninfa proibida por 2 vezes. Durante o período da punição, Dionísio não tem permissão nem de beber vinho, muito menos de cultivar suas próprias uvas. Ele aparece na história pela primeira vez, jogando pinote com Quiro e bebendo Soldate Coke. Vive errando o nome de Percy, chamando ele de Perry Johansson, Peter Johnson, entre outros. Além da principal fonte de renda do acampamento é devido à presença dele lá. Por ele ter uma forte ligação com as uvas, ele também surte efeito nos morangos. E isso fez com que o acampamento tivesse sua renda através deles, né? Sem contar o carinho que ele tem pelo acampamento e pelos campistas, não é? Aí eu acho que isso tudo faz com que a gente não esqueça dele. No filme nos é mostrado Percy indo e voltando da escola para casa, dando a entender que isso acontece em todos os dias, sendo que a história do livro se inicia na verdade com Percy em um internato, a Academia Iense, que é uma escola particular para crianças problemáticas no norte do estado de Nova York. Estando lá em decorrência dos problemas causados pela dislexia e pelo déficit de atenção e hiperatividade, características da condição de semideus, não restando muitas escolas das quais ele ainda não foi expulso. Com isso, Percy fica muito tempo sem ver a mãe, e em vários momentos mostra a falta que ele sente dela, lembrando dos momentos e principalmente das comidas azuis que ela fazia ou levava para ele. Outra exclusão brilhante do filme é a ausência de Clarice, a filha do deus Ares, e com o famoso perfil de valentona dos típicos filmes americanos. Na verdade, mal é citado o chalé de Ares, chalé esse que tem um papel fundamental no decorrer da história, participando de momentos decisivos. Voltando a falar de Clarice, a sua ausência no filme deixou muitos aspectos da história sem sentido. Ela apresenta uma rivalidade para Percy desde o começo, como apresentado na briga que teve no banheiro. Como falamos da ausência de Clarice, não podemos deixar de falar dessa aparente mistura de personalidade e de narrativa que fizeram entre ela e Annabeth. Algo que pode ser visto na cena do Capture a Bandeira. Enquanto no livro temos Annabeth e Percy no mesmo time em uma luta final contra Clarice, no filme temos Annabeth e Percy de lados opostos, e a batalha final de Percy é contra Annabeth e não contra Clarice. Além disso, em alguns momentos podemos ver que tentaram criar uma certa tensão entre os personagens. Quem apenas viu o filme não tem ideia que o Raio Mestre de Zeus não foi o único item mágico de um deus a ser roubado. Além dele, Hades, ele mesmo o rei do submundo, teve seu Elmo das Trevas levado na mesma reunião olimpiana em que o Raio Mestre de Zeus foi subtraído. Ora, se o Raio Mestre de Zeus e o Elmo das Trevas de Hades foram levados e nenhum item especial ou mágico, tipo um tridente talvez, não foi levado de Poseidon, quem poderia parecer mais suspeito do que um filho do deus dos mares? Ao menos sua motivação com um mínimo de raciocínio lógico para se chegar a Percy e suspeitar que ele seja o ladrão. Porém, tendo sido levado apenas o Raio Mestre de Zeus, porque deduzir automaticamente que foi Percy que nem sabia da existência de nada? Não faz muito sentido, não é mesmo? No livro, logo após a cena do jogo Capture a Bandeira, vemos Percy ser reclamado pelo seu pai Poseidon quando aparece um tridente acima de sua cabeça e ocorre o reconhecimento sobre qual deus grego ele é descendente. Diferentemente no filme,
que é logo colocado Percy no chalé de Poseidon e não aparece nenhum tridente acima de sua cabeça. O meu pai é Poseidon. O deus dos mares. Por que ninguém contou pra mim? Só é demonstrado que ele consegue usar a água como sua aliada no campo de batalha, além dela ter efeitos de cura total. Bem, essa parte eu nem sei por onde começar. Aparece um Hades enlouquecido, chifrudo e pegando fogo no meio do acampamento. Pouco depois do Capture a Bandeira, quando o pessoal está em um momento mais de descontração em uma espécie de fogueira. Percy Jackson, apareça! Hades aparece mostrando para Percy que sua mãe está viva e exigindo do garoto que ele entregue o Raio Mestre de Zeus. Para quem lê os livros, isso não faz sentido algum. Primeiro que o Raio Mestre de Zeus não é nem de longe o principal interesse que Hades tem com Percy, nem ele mesmo queria demonstrar que foi roubado, porque ele não tinha ilusões de que alguém do Olimpo lhe fizesse justiça ou te desse algum tipo de ajuda. Ele também não queria permitir que vazasse a notícia que sua arma mais poderosa estava desaparecida. Então, ele jamais apareceria no acampamento daquele jeito. Ah, e sobre aquela forma dele, prefiro a de Zé Ramalho. Não, olha, continua na pegada do Zé Ramalho, é mais bonitinho. Ares é responsável por trazer boa parte do antagonismo presente em Percy Jackson, atuando como um rival direto e fazendo boa parte da construção dos segmentos da história. Só para começar a falar no papel de Ares nos livros, ele ajuda o trio em alguns momentos e acaba passando uma missão que Percy e Annabeth devem cumprir, o que acaba envolvendo um passeio romântico em um parque abandonado e aranhas, muitas aranhas. Por que aranhas? Por que não podia ser igual as borboletas? A verdade é que a presença de Ares é tão importante que é mencionada até na primeira linha da profecia, onde diz: você irá para o oeste e enfrentará o Deus que se tornou desleal, que é quando acontece a luta dele contra Percy. É Ares que encontra o verdadeiro ladrão de raios e do Elmo das Trevas. O enredo do filme se baseia completamente na busca de Percy e Annabeth Grove pelas pérolas que os retirariam do mundo inferior, com a alegação de que são as pérolas deixadas por Perséfone para seus amantes poderem visitá-las e depois conseguirem sair. Todas as aventuras em que o trio passa são em sua busca, a ida até a casa de Medusa. Que nojo. Tá, dá pra mim, mas não joga... Ei. Credo. Gente, espera. O museu onde encontram a Hidra. Sendo que nos livros, Percy só encontra a Hidra lá no Mar de Monstros e ainda num contexto muito legal, trazendo os monstros adaptados ao século XXI. E a ida ao Cassino Lotus, que é a pérola encontrada servindo como uma bolinha de um daqueles jogos de sorte ou azar. O que acontece totalmente diferente no livro. Eles conseguem as pérolas de outra maneira. Uma Nereida vai até ele no rio Mississippi e o pede para encontrar lá na praia de Santa Mônica, pois tinha um presente e um aviso para te dar. Após Percy chegar lá, a Nereida te dá as 3 pérolas e informa que é um presente de Poseidon para sua missão no submundo. E Percy depois as usa para ele e seus amigos, e não para sua mãe como é mostrado no filme, deixando Groover para trás. Percy nunca abandonaria um amigo. Para fechar da melhor ou pior forma possível, eu não poderia deixar de falar sobre o que mais me faz falta. Sim, ela, a grande profecia. Como podemos falar de Percy Jackson e a sua história sem falarmos da profecia e em especial a grande profecia?
Começo logo dizendo que nem citada a profecia é. Ela basicamente foi ignorada, como se fosse uma parte irrelevante que pudesse ser cortada e não faria diferença nenhuma no contexto da história. Quer dizer, eles só foram se preocupar em falar dela lá no Mar de Monstros depois de uma grande leva de críticas por parte dos fãs da saga de Percy Jackson. Eu acho que essa é com certeza a coisa que mais faz falta, e olha que falta muita coisa. A profecia tem um papel extremamente importante em toda a saga de Percy Jackson e os Olimpianos, sendo responsável por boa parte dos acontecimentos e decisão dos personagens ao longo de toda a série. Ela molda a vida dos personagens e muita coisa vai sendo desenhada simplesmente em razão da sua existência, lembrando que a história possui muitas profecias. Também vale lembrar nesse ponto que não temos o Oráculo de Delfos, nem passa por perto de ser lembrado. E cá entre nós muita coisa tem relação com o Oráculo, tanto no presente quanto no passado e no futuro, mas isso é assunto para outro vídeo. Então é isso aí, meus semideuses, obrigado por chegarem até aqui. Para quem ainda não deixou o like, aproveita esse momento e dá essa força. E não se esquece de se inscrever também, pois é muito trabalhoso gravar esses vídeos com tantos detalhes assim para vocês. Então deixe um like aí, para eu saber que vocês querem mais conteúdos assim. Então, valeu pessoal, aquele abraço e fui!